Muitas críticas sobre a preservação cultural em nosso país aparecem na rede social depois do incêndio que destruiu um grande acervo no Rio de Janeiro neste domingo. Nossa equipe foi conversar com especialistas sobre a situação dos museus na região. Você sabe quantos museus tem aqui na região? Ao todo, são 12, a metade deles em Santos. E em algumas cidades nem tem museu. Nós sabemos que o investimento para a área da cultura sempre é o menor. E isso não só aqui na região, mas em todo o país. O maior exemplo foi o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que estava bem deteriorado. Mas afinal, será que as pessoas valorizam esses lugares que deveriam ser mais reconhecidos e preservados? Este jornalista e professor fala que o brasileiro não tem a cultura de dar valor à história que tem. E que não é só um problema do poder público, mas sim de educação. As pessoas não dão valor a isso. Então agora nós estamos chorando o leite derramado, nós estamos chorando uma tragédia, talvez a maior tragédia cultural da história desse país. São 200 anos, incluindo até o fato, né? Esse ano completaria 200 anos a credificação histórica. E um conteúdo da humanidade. Ali tinham fósseis arqueológicos, tinham peças egípcias, romanas, do período pré-boliviano, enfim. É um absurdo. Agora, a sociedade tem grande parcela de culpa nisso. Muita gente pode até achar, não, isso é um exagero, não é. A sociedade precisa se apropriar, precisa aprender, precisa conquistar isso, porque isso é um patrimônio de todos nós, não é um patrimônio só do governo federal, é um patrimônio do brasileiro. Eu diria que é um problema de educação mesmo? É um problema de educação que precisa ser modificado, as pessoas precisam se apropriar mais das coisas, a sociedade, para cobrar mais dos governantes, que precisam também fazer a lição de casa. Né? Não dá mais para a gente testemunhar acidentes como esse, como o do Museu da Língua Portuguesa, como o do Memorial da América Latina e tantos outros prédios públicos depredados, pichados. Neste domingo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que completou 200 anos, foi destruído pelo fogo. Mais de 200 milhões de objetos foram queimados e a falta de hidrante no local prejudicou bastante o trabalho dos bombeiros. O lugar já estava sem manutenção e cuidados há bastante tempo. Segundo este professor, o repasse feito a todos os museus é pouco e insuficiente para mantê-los em boas condições. As construções mais antigas, as construções históricas, aquelas que têm lá há muitos anos, elas não têm as medidas de proteção que hoje nós temos nas construções modernas, ou pelo menos devemos ter. É importante que realmente, não só este, mas todos os museus e outras instalações que têm interesse histórico e têm principalmente responsabilidade com as pessoas, estejam realmente mantidos de acordo com a legislação. Cerca de 4 a 6% do PIB nacional representa os investimentos à cultura em todo o país. Mas, enquanto o governo não faz a sua parte, é possível mudar o conceito que temos de nossos bens históricos. Senão, muita coisa valiosa ainda será perdida. Investir em educação patrimonial, investir mais na história do Brasil nas escolas, ensinar as pessoas o valor dos erros do passado, dos acertos do passado, dos feitos das grandes figuras ilustres, homens, mulheres, enfim. A gente precisa aprender com tudo isso para valorizar isso, porque o que nós fazemos hoje repercute para o futuro. A história do amanhã é a história que nós construímos hoje. Então, que história nós queremos deixar para os nossos filhos e netos? É uma história de descaso? Uma história de que nós não estávamos preparados? Se a gente não mudar isso agora, quando nós vamos mudar? É realmente uma tragédia, né? Mais de 200 anos da história do nosso país perdida.